Graça e paz, queridos irmãos. Vamos com este vídeo dar início à leitura e meditação do Evangelho segundo Mateus. Se você não assistiu no vídeo introdutório ao Evangelho segundo Mateus, eu aconselho que você assista primeiramente aquele vídeo. E quero aqui lembrar que eu estarei seguindo ao longo dos próximos dias, em cada dia, o plano de leitura da Bíblia que utilizo todo ano para que eu faça a minha meditação diária nas Escrituras. E neste plano que eu uso, nós lemos o Novo Testamento todo ao longo de 6 meses. Portanto, a partir de hoje e durante os próximos 6 meses, nós estaremos fazendo essa leitura segundo esse plano de leitura aqui, que você pode encontrar na descrição desse vídeo e também no comentário em destaque, para você clicar no link e baixá-lo gratuitamente para você. Segundo esse plano de leitura, nós temos no dia de hoje a leitura de Mateus capítulos 1 e 2. Porém, eu vou gravar um vídeo para cada capítulo. Então, haverá dias em que, como hoje, por exemplo, em que 2 vídeos serão publicados no mesmo dia. No caso do dia de hoje, na verdade, 3 vídeos, porque sempre que nós iniciarmos a leitura de um novo livro da Bíblia, no caso aqui do Novo Testamento, eu estarei gravando também um vídeo trazendo uma introdução a respeito deste livro. Então já gravei essa introdução e se você não assistiu, confira. É importante também lembrar que nesse plano de leitura, quando concluirmos o Evangelho segundo Mateus, nós não entraremos imediatamente no segundo evangelho, que é Marcos, mas vamos intercalar com epístolas, e no caso será a epístola de Paulo aos Romanos. Então, quando concluirmos Mateus, iremos para Romanos. E como é uma longa epístola, com 16 capítulos, após a epístola aos Romanos, aí sim entraremos em Marcos. Ao concluirmos Marcos, entraremos novamente em epístolas antes de seguirmos com a leitura dos evangelhos, no caso de Lucas. E por que isso? Justamente para que nós não fiquemos muito tempo apenas em um estilo literário, que no caso são os evangelhos. Mas estaremos lendo os 4 evangelhos, mas intercalando com as epístolas, e depois o livro de Atos e finalmente Apocalipse, ok? Então, dito isto, vamos iniciar a leitura de Mateus capítulo 1, e no vídeo introdutório a Mateus eu expliquei por que eu adoto para minha leitura a versão Almeida Corrigida Fiel, que embora não seja uma versão ideal, eu não conheço ainda em português uma versão realmente ideal, baseada no texto majoritário, pelo menos é baseada no texto majoritário. Isso eu falei no vídeo introdutório a Mateus. E então vamos lá para a leitura de Mateus capítulo 1. Eu não vou ler o capítulo inteiro por enquanto, vou ler apenas até o versículo 17, parar para fazer alguns comentários e depois seguiremos lendo até o final do capítulo. Quero também lembrar que um diferencial, ou talvez o principal diferencial da nossa leitura, é que eu pretendo fazer comentários a respeito daquilo que podemos extrair a nível prático para as nossas vidas. O que eu aprendo de prático aqui com a leitura desse texto, ok? Então vamos lá. Mateus capítulo 1. Vamos fazer uma oração primeiramente? Amado Deus, querido Pai, ó Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estarmos meditando na Tua Palavra e rogamos que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento para que venhamos compreender os Teus ensinamentos para as nossas vidas, Senhor. Te agradeço por cada um que está participando desta leitura e meditação comigo. E peço que o Teu Santo Espírito me guie em tudo que for ensinado aqui, e que tudo seja para a Tua glória, e venhamos colocar em prática, dando muito fruto, sabendo que esta é a Tua vontade em Cristo Jesus.
Amém. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmom. E Salmom gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Ebiúde. E Ebiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoque. E Sadoque gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Por enquanto, vamos ler até aqui. Eu pretendo comentar a respeito da genealogia que aparece no início do Evangelho segundo Mateus e que logo no versículo 1 diz que é o livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Nós, logo de início, percebemos que Mateus tinha a intenção de falar aos judeus por iniciar o seu evangelho, mostrando a genealogia de Jesus desde Abraão, mostrando que ele era descendente de Davi. Embora o Senhor Jesus não tenha sido gerado por seu pai humano José, mas concebido pelo Espírito Santo, como veremos logo a seguir no versículo 18 do capítulo 1, José era o seu pai legal, era o seu pai reconhecido pelos judeus. Então, Mateus ele traz uma genealogia de qual era a linhagem de José. José era da linhagem da qual veio Davi. Então, havia uma profecia de que Jesus, o Messias, nasceria justamente desta linhagem. Então, nós encontramos aqui o propósito pelo qual Mateus inicia o seu evangelho trazendo a genealogia. Eu considero que é perfeito
que o primeiro dos 4 evangelhos no Novo Testamento seja este de Mateus, precisamente porque, trazendo esta genealogia, ele faz uma ponte entre o Antigo Testamento e Jesus, e a vinda de Jesus. Eu não vou aqui dizer entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, porque eu sei que há alguns irmãos que são muito contundentes em dizer o Novo Testamento só começa depois da cruz. E eu concordo com eles, a nova aliança de fato só começa depois do sacrifício do Senhor Jesus na cruz por nós. Porém, quando eu falo Novo Testamento, eu estou me referindo aqui, neste caso, aos escritos, desde Mateus a Apocalipse, a estes 27 livros que compõem o que nós chamamos de Novo Testamento. Então me parece muito apropriado que o primeiro livro do Novo Testamento comece com uma genealogia que nos reporta a todo o viés histórico do Antigo Testamento, pelo menos no caso aqui, desde Abraão. E o que mais nós encontramos de interessante nesta genealogia? Bem, você percebe que na genealogia toda, a grande maioria dos nomes são nomes de homens, né? Começando aqui do versículo 1, ou melhor, do 2. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e seus irmãos. Então, embora nós saibamos que as esposas destes patriarcas aqui, Abraão, Isaque e Jacó, tenham tido grande relevância na história destes homens de Deus, no entanto, nós não encontramos o nome das esposas deles mencionadas aqui. Porém, nós encontramos o nome de 3 mulheres e uma referência a uma 4ª mulher, que foi Batseba, que embora o seu nome não tenha sido citado, é citado aqui que ela tinha sido mulher de Urias, antes de ter sido a mãe de Salomão. Por que será que Mateus faz referência a 3 mulheres e a uma 4ª, que ele não cita o nome, mas diz da que foi mulher de Urias, no versículo 6? Por que Mateus fez isso? O que há em comum entre essas 4 referências a pessoas do sexo feminino, né, que propositalmente Mateus cita na sua genealogia? O que há em comum entre essas mulheres, que no caso são Tamar, Raabe, Ruth e Batseba, é que as histórias delas são histórias que trazem algum tipo de mancha, digamos assim, de pecado, né? Temos, por exemplo, aqui o caso de que as 3 primeiras mulheres citadas não são israelitas. Tamar, Raabe e Ruth. Ruth, por exemplo, era moabita. Raabe era, como você sabe, você que já leu o Novo Testamento, era uma prostituta, né, que morava em Jericó e que deu cobertura, né, para os espias que foram a Jericó antes da sua invasão, da sua tomada pelos israelitas. E Tamar era também uma estrangeira de moral duvidosa, né? Então, nós temos aqui referências a Tamar, no versículo 3, a Raabe, na primeira parte do versículo 5, a Ruth, na segunda parte também do versículo 5, e no versículo 6, uma referência a Batseba, embora seu nome não seja citado, mas é dito que Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Perceba que Mateus poderia não ter citado qualquer uma dessas mulheres. E isto não faria a menor diferença na genealogia. Porque fato é que as genealogias judaicas, elas não traziam nomes de mulheres. Então é muito significativo que Mateus
esteja se referindo a certas mulheres aqui, e precisamente mulheres, no caso as 3 primeiras estrangeiras, que não eram israelitas, e no caso da 4ª, uma mulher que apesar de ser israelita, que era a mulher de Urias, Batseba. Você que conhece a história do rei Davi, sabe que Davi adulterou com esta mulher. Urias ainda estava vivo quando Batseba se deitou com Davi. E, inclusive, engravidou dele. Foi por causa disso que Davi, então, planejou a morte de Urias, colocando o marido de Batseba na frente de batalha para que ele morresse no fronte e assim ficasse encoberto o adultério de Davi com Batseba. Porém, você conhece a história, sabe que não deu certo isso. O profeta Natã, foi a ele revelado pelo Espírito Santo o que Davi havia feito, e então foi que Davi se arrependeu, né, e escreveu inclusive o Salmo 91, que foi o Salmo 51, escreveu o Salmo 51, que foi a sua oração de arrependimento. Mas por que será que Mateus mencionou justamente essas 4 mulheres que ou não eram israelitas ou tinham alguma mancha pecaminosa em suas vidas, ou então ambas as coisas, né? Como é o caso de Raabe, por exemplo? Eu creio que o motivo é precisamente porque Mateus está aqui mostrando que Jesus veio para alcançar também os gentios. Ele não veio para alcançar, para salvar apenas os judeus, mas ele veio para todos os povos. Então ele faz questão de mencionar aqui nomes de mulheres que não eram israelitas ou então que haviam cometido algum pecado grave, como o pecado da prostituição, como o pecado do adultério, por exemplo. Então, certamente foi por isso que Mateus menciona essas mulheres aqui. Agora, algo também interessante é que no versículo 17, Mateus diz o seguinte: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Eu tenho 2 observações para fazer a respeito disso. Por que Mateus repete por 3 vezes 14 gerações, 14 gerações e 14 gerações? Bom, a maioria dos comentaristas dizem que isto é apenas para fins didáticos, para fins de que nós venhamos decorar a genealogia, né? Então, de Abraão até Davi, 14 gerações, e aí de Davi até a deportação para a Babilônia mais 14, e da deportação para a Babilônia até Cristo mais 14. Porém, eu tenho uma outra ideia a respeito disso. Eu creio que seja algo diferente. Eu creio que Mateus aqui está mostrando não somente um plano de Deus, um propósito de Deus, digamos que matematicamente elaborado, digamos assim. Você sabe que 14 é o dobro de 7, e 7 é considerado o número da perfeição. E encontramos também aqui, de Abraão até Davi, o auge, né, na história dos israelitas, que foi o rei Davi. O auge foi Davi. E depois nós encontramos o quê? Encontramos o seu declínio, que foi a deportação para a Babilônia. E aí sim, da deportação para a Babilônia até Cristo, novamente o auge. Ou seja, nós temos de Abraão até Davi, subindo o auge até Davi, da história dos israelitas, que realmente foi o auge ali, foi o reinado de Davi. Depois o declínio, que vai até a deportação para a Babilônia, quando os israelitas vão para o cativeiro. E depois, novamente, o auge, mas aí não mais no sentido material, no sentido físico, mas o auge espiritual, que foi o nascimento de Jesus,
o prometido Messias, o Salvador de Israel, do Salvador não somente de Israel, mas do mundo inteiro. Então, eu creio que seja esse o motivo. E nessa nossa leitura aqui do Novo Testamento, e se Deus assim permitir no ano que vem também do Antigo Testamento, eu pretendo trazer as minhas opiniões pessoais, tá, a respeito de alguns pontos. Então eu quero compartilhar com você tudo aquilo que ao longo de 30 anos, meditando inúmeras vezes nos escritos do Novo Testamento, principalmente, eu tenho enxergado algumas coisas, eu tenho aprendido e creio que com o Espírito Santo de Deus. Mas eu coloco as minhas opiniões como minhas opiniões, ok? E se você discordar delas, tudo bem, não tem problema, não precisamos ser inimigos por causa disso. Agora, eu encontro aqui no versículo 17 algo também muito interessante. Eu não sei se você já parou para contar aqui os nomes, porque no versículo 17 é dito que de Abraão até Davi são 14 gerações. E de fato eu contei, começando com Abraão, número 1, número 2, Isaac, número 3, Jacó, e assim por diante. Então nós temos de Abraão a Davi 14 gerações. E aí, começando de Davi, em seguida, nós vamos recomeçar tudo novamente com Salomão. Então Salomão aqui é o número 1, e assim por diante. Vem o número 2, que é Roboão, número 3, que é Abias, número 4, que é Asa, e assim por diante. Muito bem. De fato, de Abraão até Davi, são 14 gerações. E se você contar de Davi até a deportação para a Babilônia, também são 14 gerações. Mas da deportação para a Babilônia até Jesus, não são 14 gerações. São 13 gerações. Da deportação para a Babilônia até Jesus, são 13 gerações. E eu já li um livro onde, em um trecho do livro, alguém fazia menção a isso, tentando desprestigiar o Evangelho segundo Mateus, dizendo que Mateus cometeu um erro, e que ele, na contagem ali, ele comete um erro grave, porque está logo no início do Evangelho. Porém não, meus irmãos, Mateus não cometeu nenhum erro. E nós temos aqui algo maravilhoso sendo revelado. E é por isso que Mateus, ele, no meu entender, ele menciona esses 14, 14, 14 e 14. É porque, com Jesus, chegamos ao 13º dessa terceira série de 14. Mas veja que no versículo 17, ele não diz que da deportação para a Babilônia até Jesus são 14 gerações. Ele diz que até Cristo são 14 gerações. O que significa isso? Que Mateus ele faz distinção entre o Jesus humano e o Cristo divino. Ou seja, foi através do Jesus humano, que nasceu em carne através de Maria, que o Cristo divino foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. O que ele logo a seguir vai dizer no versículo 18. Isto é muito interessante. Então, apesar de Jesus ter nascido como homem, ele foi concebido pelo Espírito Santo. Então, de fato, a 14ª geração é esta geração sobre-humana, esta geração gerada não pela semente do homem, mas pela semente do Espírito Santo de Deus, que foi, pela qual foi gerado Jesus no ventre de Maria. Através de Maria ele nasce como carne, mas através do Espírito Santo ele nasce como Deus feito homem. E veja que interessante, nós encontramos mais adiante na leitura de todo o Novo Testamento várias menções a isso, porque nós somos convidados a fazer parte desta 14ª geração, que é o auge do propósito de Deus para com o povo judeu. E o auge
é que o seu Espírito Santo esteja não somente em Jesus, mas também em nós. Nós somos convidados a fazer parte desta geração. Somos convidados a nascer de novo, por obra não da carne, mas do Espírito Santo de Deus, como é dito claramente em João, capítulo 1. Acompanhe comigo, por favor. E, aliás, esta será outra característica das nossas meditações em cada capítulo dos escritos bíblicos. Nós estaremos explicando a Bíblia com a própria Bíblia, com vários trechos das Escrituras. Então, em João capítulo 1, a partir do versículo 9, é dito a respeito do Senhor Jesus Cristo. João 1, 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você percebe? Você percebe? O Senhor espera que venhamos nascer de novo. E assim como Jesus foi concebido de forma sobrenatural no ventre de Maria, que era virgem, da mesma forma, esta semente da palavra de Deus, do verbo que se fez carne, em nós, gera em nós um novo nascimento. E assim como Jesus andava pelo Espírito e não segundo a carne, Deus espera que nós, por meio de Cristo, da nossa conversão a Cristo, venhamos andar em novidade de vida. Eu fiz questão de começar a ler a partir do versículo 9, em João capítulo 1, porque o versículo 9 fala da luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo, né? E que foi rejeitada pela maioria das pessoas, mas todos quantos o receberam, como nós, por exemplo, como você que está me ouvindo, nós que o recebemos, nós recebemos de Deus o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Então nós nascemos de novo, passamos por um novo nascimento por meio do conhecimento de Cristo, por meio do nosso relacionamento com Deus através de Cristo. E esta luz me reporta aqui a uma passagem em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro 2, e enquanto você e eu procuramos aqui esse texto na nossa Bíblia, eu queria lembrar que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse: meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Percebem? Como Cristo tem que ser formado em nós, isso está em Gálatas 4,19. Anote aí, depois você confira. Né? Então, o que eu estou falando aqui não é nenhuma heresia. Né? Mateus não cometeu nenhum erro. De fato, a 14ª geração da deportação para a Babilônia até Cristo somos nós. E é também o próprio Jesus, mas ele nos inclui, Mateus nos inclui de um modo maravilhoso nesse plano perfeito de Deus, que, através daquele povo escolhido, os judeus, ele trouxe ao mundo inteiro o Salvador, que é Cristo. Então fazemos parte dessa geração, estamos unidos ao povo escolhido de Deus por meio de Cristo. Isso não é maravilhoso, irmãos? Eu me empolgo com isso. Eu espero que você também esteja se alegrando ao perceber esse fato. Se você discorda de mim, então Mateus errou na contagem, porque de fato Jesus é o 13º. Mas o 14º é esse Cristo formado em nós. É Cristo em nós. Como disse Paulo, Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Então, prosseguindo aqui, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, está escrito o seguinte: mas vós, ou seja, nós, que somos de Cristo, vós sois a geração eleita. Por quê?
porque Cristo está sendo formado em nós. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Adquirido como? Pelo sangue de Jesus vertido na cruz, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que eu li em João o versículo 9, no capítulo 1. A sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então agora nós somos povo de Deus. Nós estamos incluídos nesta geração mencionada, nesta genealogia mencionada por Mateus no capítulo 1. Em Mateus 1. Estamos aqui inseridos. Isso é maravilhoso. Vamos prosseguir então? Como é maravilhosa a palavra de Deus, não é? Por isso que eu preciso compartilhar com você aqui aquilo que o Espírito Santo tem falado ao meu coração ao longo de tantos anos, de pelo menos 3 décadas de meditação nos escritos bíblicos, especialmente no Novo Testamento. Versículo 18. Vamos ler do 18 até o final do capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E, pensando ele nisto, eis que, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não a conheceu, até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. O que é que eu gostaria de comentar aqui neste trecho? Primeiramente, a respeito do modo como o Senhor falou com José. José, ele estava noivo de Maria, estava desposado, estava prometido, Maria estava prometida para se casar com ele, e ele soube que ela estava grávida, né? Como diz aqui no versículo 18, Maria achou-se concebida do Espírito Santo. Mas evidentemente José não imaginava tal coisa. Ele soube que ela estava grávida, deve ter ficado muitíssimo triste, como todo homem que está apaixonado por uma mulher ficaria, se acontecesse isso, seja antes ou após o casamento, né? Uma aparente traição, que na realidade não foi o caso. Mas José, então, ele pensa em deixá-la secretamente, ou seja, sem dizer o motivo, sem querer causar um problema para Maria. Então, nisto nós vemos o quanto José era um homem justo, era um homem bom, era um homem que desejava o bem das pessoas e não o mal das pessoas. Versículo 20, diz que então, pensando ele nisto, em sonho lhe aparece um anjo do Senhor. Acredita-se que esse anjo seja o anjo Gabriel, porque em Lucas é dito que foi o anjo Gabriel que foi a Maria, né, dizer que ela conceberia do Espírito Santo. Então, talvez tenha sido o anjo Gabriel. E aqui ele aparece, no entanto, em sonho. E, por 4 vezes, nós veremos, no início do Evangelho de Mateus, José tendo revelações divinas através de sonhos. Então,
Então, Deus fala através de sonhos? Sim, o que não significa que Deus só fale através de sonhos ou que todo sonho seja uma revelação de Deus. Tome muito cuidado com isto. Não substitua a palavra de Deus por sonhos. E tome cuidado, porque todo sonho precisa ser analisado à luz das Escrituras. E jamais Deus nos daria uma direção que viesse contrariar os ensinamentos de Cristo, que viesse contrariar a doutrina dos apóstolos, que aplicaram no contexto da nova aliança o que Jesus Cristo nos ensinou. Então, tome muito cuidado com essa questão de sonhos. Porém, Deus, sim, quando Ele quer, Ele fala através de sonhos. Mas a própria palavra nos instrui a provar os espíritos para sabermos se procedem de Deus. E diz que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz a fim de enganar as pessoas. Então, tome muito cuidado com essa questão de sonhos. Mas foi através de sonhos que o Senhor falava com José. E aqui é dito claramente que um anjo do Senhor disse a José, versículo 20, José, filho de Davi, ou seja, da linhagem de Davi, como eu disse aqui no início, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, como foi dito no versículo 18, Maria achou-se grávida, concebida do Espírito Santo. Veremos detalhes disso quando analisarmos o Evangelho segundo Lucas. No versículo 21, o anjo diz que nome José deveria dar ao seu filho, àquele que nasceria de Maria. Porque, embora Jesus não tivesse sido concebido diretamente por José, José seria o pai legal de Jesus. Por isso que a genealogia de José foi apresentada no início do Evangelho segundo Mateus, porque José era seu pai legal, era o marido de Maria. E embora Jesus tivesse nascido por obra sobrenatural do Espírito Santo de Deus, quem criou o menino Jesus foi José, era o responsável por ele. Então, José é quem tinha o direito de escolher o nome do seu filho. E ele deu a seu filho o nome Jesus, porque o anjo lhe orientou que assim fizesse. Agora, por que esse nome, Jesus? Porque este nome justamente é explicado no próprio versículo 21. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Este nome, em aramaico ou hebraico, ele tinha este significado: o Senhor salva. Agora, o Senhor, no caso, como o nome abreviado de Deus, Iá. Daí provém Iavé. Se eu entrar nessa questão do nome divino, nós vamos ter aqui um vídeo muito longo, há muita controvérsia a respeito disso. Mas como nós temos a expressão aleluia, e aleluia significa louvai ao Senhor, e no caso, este Senhor na expressão é Iá, então Iá é abreviatura do nome de Deus. E daí nós temos controvérsias. Alguns vão dizer que é Iavé, outros vão dizer que é Yahuwah, ou Yahweh, ou Yahu, mas o fato é que certamente o nome divino começava com Iá. E aí o nome Jesus em aramaico ou hebraico, aí também há controvérsias, poderia ser Yahusha, ou Yashua, ou Yahoshua, e assim por diante. Então existem várias vertentes também, e a respeito disso eu falei em uma aula que dei a respeito, cujo título é O Verdadeiro Nome de Cristo. Isso estará aparecendo aqui em cima, tá? Um link aqui na descrição e também no final desse vídeo, caso você queira conferir esta aula que eu dei a respeito do nome de Cristo. Porque não é a pronúncia do nome que salva. Então, não importa se é Yahuwah, Yahushua e assim por diante, enfim, são várias vertentes, eu estou até me confundindo aqui agora, mas enfim. Outros dizem que é Yeshua, Yeshua, enfim. Não é a pronúncia do nome que salva, senão, ao longo de tantos séculos, todos estariam perdidos. Não é a pronúncia do nome que salva, mas
a pessoa a quem nos referimos quando falamos Yeshua, ou Yashua, ou Yahoshua, ou Yehoshua, ou mesmo Iesos, que era o modo como foi escrito em grego aqui. Todos os manuscritos já escrevem Iesos, não escrevem o nome em aramaico ou hebraico, porque não é a pronúncia do nome que salva, né? Então, esse nome em grego, o nome, né, do Cristo em grego, foi transliterado como Iesos, foi escrito como Iesos. Porém, em hebraico e aramaico, é o que em português é traduzido como Josué, que significava o quê? Que o Senhor salva, ou que Deus salva, ou ainda melhor, Iá salva. Então, o próprio nome dado a Cristo tinha o significado da sua missão. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E quem é o seu povo? Como nós vimos na genealogia aqui do início do Evangelho segundo Mateus, o seu povo não são apenas os judeus, mas todos aqueles que creem em Cristo como único Senhor e Salvador. Estes também fazem parte da geração eleita, como lemos em 1 Pedro. Então, queridos irmãos, isso é maravilhoso, maravilhoso, e é o que eu tinha para comentar aqui. No versículo 23 é dito que a virgem conceberá e dará à luz um filho. É uma profecia que está em Isaías, capítulo 7, versículo 14, e que na tradução chamada Septuaginta, do Antigo Testamento para o grego, foi traduzido como a virgem dar à luz. E de fato, é este mesmo sentido em hebraico, né, do termo ali. Porque ali é dito que uma jovem daria à luz, mas é claro que essa jovem no sentido ali é do sentido de ser virgem, né? Então, isto se cumpriu em Maria. E no texto de Isaías é dito que este que nasceria desta virgem seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco, né? Então esse termo El em hebraico significa Deus, e esse Emanuel significa Deus conosco, como de fato Jesus Cristo, ele veio nos reconciliar com Deus, sendo ele o Filho do Deus vivo e, portanto, o único mediador entre Deus e os homens. Quero também mencionar aqui a respeito do versículo 25, que é dito que José só conheceu Maria depois que ela deu à luz o seu filho primogênito. Mas, ora, José já não conhecia com quem ele iria se casar? Sim, ele conhecia. Porém, esse termo grego aqui, do versículo 25, conheceu, é um termo grego que diz respeito a conhecer com um pouco mais de intimidade. Apesar dele significar também um conhecimento apenas, ele também tem o sentido de, como diz aqui no dicionário de Strong, que traduz o grego koiné, né, para o sentido do grego koiné para o português, é dito que esse termo, que no caso aqui é ginosco, ele é também uma expressão idiomática judaica para a relação sexual entre homem e mulher. Então, significando a intimidade do marido com a sua esposa. Então, portanto, nós temos aqui, por inferência, que Jesus, ele teve irmãos depois que veio nascer de Maria, que Maria ficou grávida novamente, e nesse caso grávida de fato de José, propriamente dito. Porque o texto diz, e não a conheceu até que deu à luz o seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Ora, se José não conheceu Maria até que nascesse Jesus, por inferência nós podemos concluir que após o nascimento de Jesus, José teve um relacionamento íntimo com Maria, dando-lhe outros filhos. O que de fato o texto bíblico, por exemplo, revela em Mateus capítulo 12, versículo 46, onde fala sobre os irmãos de Jesus, e naquele versículo fala também de Maria. Portanto, quando esse termo traduzido como irmão está com o nome da mãe, é irmão mesmo, e não primo, até porque existe outro termo grego específico para primo,
Então, aqueles que dizem que os que são mencionados como irmãos de Jesus, na verdade, seriam primos de Jesus, estão tentando forçar o texto em grego para algo que ele não está dizendo. De fato, Jesus teve irmãos que foram filhos de José com Maria. E no capítulo 13 de Mateus, versículos 55 e 56, é dito inclusive o nome desses irmãos: Tiago, José, Simão e Judas. Não o Judas Iscariotes, evidentemente, porque Judas era um nome muito comum. Tá? Judas era um nome muito comum. E havia outro Judas, inclusive, entre os apóstolos. Então, haviam 2 apóstolos chamados Judas, né? E porque era um nome bem comum. E um dos irmãos de Jesus, homens, tinha por nome Judas. Outro era Simão, que era um nome muito comum também. Outro José, né, que levou o nome do seu pai. E outro Tiago. Todos esses 4 nomes aqui eram nomes muito comuns naquela época, naquela região. E é dito também que Jesus tinha irmãs, mas não é mencionado o número de irmãs, muito menos os nomes das irmãs de Jesus, ok? Então é isso, ficamos por aqui na nossa meditação de Mateus capítulo 1, e eu espero que tenha sido edificante para você e que venha fazer com que você sinta ainda mais interesse de meditar na Sagrada Escritura. E a Deus toda a glória.